Aí, Pronto, acho que Olá! sumiu. Agora sim. Olá, boa tarde, Márcia, tudo bom? Boa tarde, Fernando. Seja super bem-vindo. Muito obrigado. acho que vocês se conhecem, deu falar um do outro, né? De ver Não, as já, lives. já vi lives também com a Márcia. Muito bom. É um prazer estarmos juntos aqui. Bem-vindo à nossa morada. Ah, que bom, prazer é meu, prazer é todo meu. Estamos aqui para contar o que vocês quiserem saber. Que bom, vamos Até queria lá. comentar que eu achei incrível quando eu olho o descritivo do trabalho de vocês, né? Que vocês até têm isso no cardápio, que vocês se apresentam para o mundo, né? Vamos dizer assim, né? Para esse vasto mundo, vocês se apresentam como o lugar onde o fermento cria casa, onde o tempo das coisas acontecerem. Eu achei isso muito bonito, porque eu penso que vocês criam um lugar acolhedor para o produto de vocês crescerem de uma forma bacana, saudável, e isso chegar na casa de outras pessoas. Então eu acho tão bonito, eu queria muito ter esse lugar com vocês aqui nessa morada, a gente conversar mais, porque a casa de vocês é onde vocês também preparam produtos que vão chegar na casa de outras pessoas, onde as pessoas vão confraternizar, vão compartilhar momentos também especiais. Então, começa na casa de vocês para entrar na casa de outras pessoas, né? De casa então, isso para é muito bonito. casa. Então, eu achei isso muito bonito. A Márcia também, com certeza, vai ter algumas questões para compartilhar, mas é muito bacana ouvir de vocês essa experiência de como que é vocês cuidarem do lugar que acolhe vocês e como que vocês cuidam desse micro que é essa vida que existe no fermento para produzir pães que também vão entrar na... Então, é muito vasto isso, é muito bonito. Queria ouvir de vocês. É muito legal. A história toda é muito bacana. Quer dizer, a gente tem uma paixão pela história porque é um pouco da história da gente mesmo, né? Uhum. E o Narciso acha feio que não é espelho. Mas acho importante voltar aqui gastar uns minutinhos só contando como é que e por que isso é assim hoje, como é que chegamos até aqui, né? A gente mora num apartamento feito na década de 80. Quer dizer, dá para pensar muita coisa sabendo essa informação, né? A garagem tem vagas pequenas, porque naquele tempo a gente tinha Fusca e Corcel, então hoje é uma briga danada, porque são só SUVs que não cabem, e aí fica aquela briga danada. Deve ser uma briga recorrente em São Paulo inteira, nas grandes cidades, né? Uhum. Porque o ser humano vai mudando ao longo do tempo, né? As necessidades do ser humano também vão mudando, né? Não tem jeito. O que meu avô pensava lá para a vida dele, de nada serve para a minha vida mesmo. Uhum. Por quê? Porque a família é outra, os filhos são outros, os comportamentos esperados são outros. A gente vive de maneira diferente, né? Completamente diferente. Você pode estar no mesmo padrão social, não importa. O mundo mudou, né? Não é que você ficou pobre ou ficou rico, não, nada disso. O mundo mudou. E porque o mundo mudou, você também mora diferente. Então, sinal dos tempos, olha, a gente já não tinha aqui quarto de empregada. Não fazia o menor sentido. Então, já tinha sido reformado para virar uma lavanderia maior, não sei o quê, uma despensa. Quer dizer, aquela ideia daquele apartamento para uma família de 3 quartos, um suíte, 2 garagens, um x-tudo, né, da década de 80, de pouco serve hoje em dia, né? E aí, a hora que chegou a pandemia, na primeira semana ali a coisa começou a ficar meio complicadinha, porque a Maju terminava o boa noite dizendo: e ainda não temos vacina. E ainda não temos vacina. Bom, aquilo era sufocante, né? Eu, naquele tempo, trabalhava no mercado corporativo, então estava lá no home office. E a vida, vamos combinar, é um tanto besta. Você sair do seu quarto, entrar num outro quarto que foi adaptado às pressas para virar um escritório,
já que eu trabalhava fora, não tinha escritório em casa, né? Então já adaptamos aquilo rapidinho para poder seguir essa nova roupagem, etc. Como eu nunca fui negacionista, eu logo entendi que a coisa era para anos, não era para 15 dias. E eu fiquei muito preocupado, porque tinha uma coisa ali que é a sanidade mental mesmo, né? Você vai ficar trancado o tempo todo em casa, desligando um computador para ligar o outro computador e então ir para o lazer, desligando o computador da call, do meeting, da reunião de trabalho para ligar o celular e se distrair com outra coisa ou se informar e tal. Então a vida foi ficando muito árida, né? E eu logo pensei, eu preciso de fazer alguma coisa que eu possa fazer aqui, dentro desses 100 metros, e que me realize, me tome o tempo, me deixe sentir que eu estou produzindo algo. E foi muito divertido, porque, primeiro, eu sabia que eu tinha poucos dias de sanidade até arrumar isso, eu precisava arrumar logo isso. Então eu falei, minha reserva de lucidez está no final, preciso correr e achar algo que me locuplete, que tire todas as minhas atenções, que me realize mesmo. E aí eu lembrei que anos atrás um tio tinha me ensinado a fazer um fermento natural, farinha e água. E eu tentei várias vezes, mas saía de manhã para trabalhar, quer dizer, não cuidava desse fermento, ia lembrar dele talvez no dia seguinte, já era tarde, já tinha morrido, nunca deu certo, nunca funcionou. E aí naquele tempo, uns 5 anos atrás ou até mais, eu pensei assim, bom, quando eu aposentar, vai ser a hora de eu resolver essa pendência, né? Então, trancado em casa, passadas 2 semanas, quer dizer, a gente já tinha limpado a casa inteira várias vezes, a gente já tinha, o bife já tinha acostumado com o Teams, eles não brigavam mais, quer dizer, a hora de passar o bife era a hora de passar o bife, depois entrava no Teams para as calls e tal, quer dizer, a coisa já estava dominada, e aí, tá sobrando tempo, eu vou ficar olhando a Maju dizer que não tem vacina? Enfim, lembrei do tal do fermento. Falei, agora vai. Agora eu vou fazer o tal... O pai de planta e você era o pai do fermento, então. O pai do fermento. Não tinha cachorro, não tinha pet, não tinha... né? Então, o que eu tinha aqui em casa eram os 2 animaizinhos de estimação, meu companheiro e meu filho. Um dos filhos sempre ficaram orbitando aqui a casa. Então, morávamos os 3 aqui e eu comecei a cuidar desse fermento. Ali pelo 10º dia, um pouquinho mais, saiu o primeiro pão. E foi muito engraçado, porque a porta do meu fogão, porta do forno do fogão, estava meio frouxa. Algo que eu não dava a menor bola, porque a gente usava o forno quando? Uma vez por semana? Quando que as pessoas usam forno em casa, na vida atual? Quando vem alguém jantar, almoçar, que você vai fazer alguma coisa diferente, né? Se não, é no micro-ondas e no forninho elétrico, ali está resolvido, né? Mas eu precisava daquele forno. E aí, então, eu comecei a botar um cabo de vassoura travando a porta do forno. Um malabarismo lindo. Então, para fazer um pão, eu tinha que esquentar a panela de ferro que ficava dentro do forno, que era fechada com aquela cabo de vassoura. Isso foi um bom tempo, mas a coisa ficou um pouco esquisita quando eu começaram a sobrar pães. Em 3, não se dava conta. E o que era muito legal era que, já que sobrava, eu ia dar de presente para alguém. E aí era a chance de ver alguém pelo portão, ou na guarita do prédio, ou de longe, acenar, baixar a máscara, dar um oi, de longe, né? Então, e São Paulo era uma avenida livre, vocês se lembram disso. Meu carro chegou a fazer, que é beberrão, chegou a fazer 10 km com litro, quer dizer, só na cidade, porque estava tudo muito livre. Então, entregar não era um problema, aliás, era um prazer,
porque era a hora de dar uma voltinha de carro mesmo, ia até lá, entregava o pão. Mas aí as pessoas começaram a gostar desses pães. E eu comecei a também me apaixonar por essa atividade. Era muito mais gostoso do que entrar no Teams e fazer um monte de reuniões. Mas muito mais. Para mim fazia muito mais sentido. Eu sempre fui da cozinha, venho de família grande, italiana, enfim. Então, a festa é a comida. A comida é boa alma da festa. Outra parte da alma é a bebida, não esqueça. Mas, naquele tempo, então, a gente foi criando os pães e o fermento e começou a vender, porque amigos dos amigos queriam. Com essa onda de Instagram, um punha lá no Instagram, pronto. Dia seguinte vinham pedidos, e aí então eu não queria dizer não, eu não iria dizer não, eu nunca iria dizer não para esse tipo de demanda, né? Uhum. Porque me chama, porque fala comigo. E aí, então, eu fui juntando o dinheiro, sabe, desses primeiros pães, e falei, vou comprar um forno. Quando deu um ano, e a pandemia comendo solto, e a Maju dizendo que não tínhamos vacina. Muito bem. E eu fazendo pão. Não estava nem aí para a pandemia, nem aí para nada disso. Vamos lá fazer pão. E é legal porque as pessoas no seu entorno acabam se readequando a isso e até começam a entender de fazer pão, né? Porque você está lá o tempo todo fazendo pão e etc., preocupado com isso, né? Então virou uma onda aqui na casa. Uhum. E aí, quando comprou esse forno, eu falei, bom, agora é hora de mexer na casa, porque tá bom, um quarto é o meu quarto, o outro quarto é o quarto do meu filho, o outro quarto é o quarto onde eu trabalho de dia, e eu fazia questão das 18 horas fechar a porta para só abrir às 9 do dia seguinte, porque eu não queria... Ali era empresa, né? Ali não era exatamente... Era um prazer de realização, legal, mas não é este o prazer que eu sentia... falando mais alto, era o de cozinhar, fazer pães e tal. Uhum. Então, dei uma mexidinha aqui na lavanderia, tirei toda a lavanderia do lugar, enfiei lá dentro da despensa e fiz uma padaria ali. E aí, com o tempo, a coisa foi crescendo, fomos comprando maceiras, batedeiras, enfim, todo o resto, outros fornos, né? Aquele que eu comprei primeiro está guardado aqui só por estimação, porque eu nem uso mais. O forno que eu precisava botar o cabo da vassoura, logo depois que acabou a pandemia, veio um rapaz aqui, arrumou, quer dizer, quando eu não precisava mais. E a coisa foi ganhando vida própria. Claro, com muito suor, muita dedicação, mas são coisas que a gente acaba fazendo sem nem notar, porque gosta daquilo que está fazendo. E aí, então, eu acho que é onde entra o nosso papo mais engajado aqui, viver e trabalhar é só uma coisa, é uma coisa única, né? Não dá para ser... Você não tira a minha história de dentro de mim e eu sou o padeiro. Ninguém tira a história do Guilherme de dentro do Guilherme e ele é o arquiteto que está pensando a sua casa, né? Uhum. Então... tem sempre a sua carga pessoal, a sua assinatura, o seu jeito de fazer. E aí a casa foi se transformando. Hoje não temos mais filho nenhum morando por aqui, foram cuidar de suas vidas, fazer faculdade fora, tal, não sei o quê. Um dos quartos virou o quarto de embalagem e cenário, porque não temos loja física, é só na internet, né? Mas eu preciso ter vitrine, então... ali foi arrumado isso, e aonde a gente faz a finalização, empacotamento, parará. E a lavanderia não existe mais, ponto final. Tem só a padaria. O que é interessante, até dentro desse contexto todo, é porque o pão, ele tem uma questão muito... o amor que vocês colocam nesse fazer, né? Você sente que o fato disso ter começado dentro de casa
ele está crescendo da forma como está crescendo por ser uma continuação da vida de vocês, da rotina de vocês. Se fosse já começado num espaço físico externo, você acha que teria essa mesma identidade que ele tem hoje? Não, então, eu acho que não, definitivamente não, e tem outra coisa, né? Muitas vezes a gente quer reinventar a roda. Mas se você for lembrar, assim, nas cidades pequenas, até aqui em São Paulo isso é muito comum. Embaixo tem o açougue, em cima mora o açougueiro. Embaixo tem a padoca, em cima mora o padeiro. Isso tem uma razão de ser muito importante, né? Primeiro, os espaços são exíguos, então você tem que aproveitar o espaço mesmo, da maneira que pode. E depois, se deslocar numa cidade como São Paulo não é tarefa fácil, né? Rouba muito tempo. Isso. O futuro das cidades estão indo para esse caminho, né? De você trabalhar num raio de 10 minutos caminhando, né? Que isso é saudável, né? Porque não chega a ser humano, é desumano você ter que percorrer 1h30, 2 horas de trânsito. Até nas habitações sociais, na questão das moradias serem próximas aos locais de trabalho, né? E levar isso, você produz com muito afeto quando você chega saudável no teu trabalho, com disposição, com alegria, que é você poder executar aquilo com amor e não simplesmente ter aquelas horas de desestresse, de desacelerar, para poder focar no seu trabalho, que você consegue ter uma entrega muito mais amorosa, né, quando você está próximo do seu local de trabalho, né? E a casa vem muito para isso, né? A casa hoje ela é morada e também é um local de trabalho, né? Isso tá ficando muito comum hoje, né? Claro, você é um só, não adianta, não existe o Guilherme arquiteto e o Guilherme Zeves pessoa, né? Não existe o Fernando e o Fernando padeiro, não, eles são um só, né? Então, é o que eu disse lá no começo, isso tudo, a maneira como a gente vive, acaba transbordando para aquilo que a gente faz, né? Você pode ser um CEO de uma grande companhia, mas a tua personalidade vai transbordar para aquela atividade, não há dúvida, não há dúvida. Mesma coisa um arquiteto, mesma coisa uma psicóloga, quer dizer, muito dela estará na conduta daquele tratamento e tal, né? A maneira de encarar, a maneira de propor até, né? E muito disso é o que a gente faz aqui, né? São comidas que a gente faz para a gente, portanto, passou a fazer para os outros também. Da mesma maneira, não tem nada de diferente, né? É isso que eu acho interessante. O que eu acho que é muito legal é que quando você faz isso no mesmo lugar, você ganha uma facilidade muito grande para tudo, né? Imagina o padeiro que desce a escada e está na padaria. De noite ele pode dar um pulinho lá depois da novela para ver para desligar aquele forno que ficou ligado. Ele pode dar um pulinho lá para adiantar o fermento de uma massa ou guardá-la na câmara de fermentação. E isso não doeu, não foi um desgaste, não é nada disso, né? Então, eu acho que tem aí uma convergência muito importante e que todas as pessoas no final da história estão começando a experimentar, que é usar a sua casa também para o trabalho. Na companhia onde eu trabalhava, o trabalho remoto virou uma verdade. Como esta, várias milhares de outras. As pessoas estão tendo que ter moradias diferentes, né? Quantas vezes a gente não entra em live que você nota, é o quarto da pessoa, ela dorme ali atrás, olha. Não é? E tem algum problema isso? Não. O mundo mudou. E mudou aqui, mudou na Austrália, mudou na Irlanda, mudou nos Estados Unidos, mudou no mundo. É o que a gente estava dizendo. O que, como o vovô morava e trabalhava, não existe mais. A verdade do vovô é pro vovô. Pra gente, agora é outra. Porque o mundo tem outras exigências, né? Eu acho muito... muitas vezes aqui, por conta de tamanho mesmo, né? Você vai crescendo, quer dizer, crescendo o volume de vendas e
Você precisa ter onde produzir. Então, eu tenho aqui uma baita geladeira no meio da sala. Paciência, a sala não é mais aquela. Quer dizer, meu próximo ponto é sair daqui. Mas para onde? Porque eu quero morar. Nesse momento, né? De transição agora. Por quê? Mas eu quero morar ali perto, eu quero estar ali. Se possível, no mesmo imóvel. Então, imagina aquele imóvel de esquininha que está lá, padoca embaixo, em cima é a casa do camarada. É isso mesmo. É um modelo super vencedor. Né? De você estar ali produzindo, como você começou presenteando as pessoas, você se torna esse anfitrião também, né? Então você produz, mas você gosta de entregar esse produto, né? Eu vejo o prazer que é você perceber a reação das pessoas, né? Entender como isso está entrando na casa das pessoas, né? A única razão por que qualquer pessoa cozinha é para ver um sorriso. Não tem outra explicação. Cozinhar é entregar um sorriso para o outro. Se você conseguiu fazer isso, a vida está ganha, tua missão foi cumprida. É projeto premiado, Gui. Maravilha. É a mesma coisa quando você faz um projeto e a tua casa sai lá na revista alemã. É a mesma coisa. É a realização, né? Alimentar, alimentou, mas e daí? Tirou um sorriso? Porque se tirar um sorriso, está lindo. Tá, a coisa já valeu a pena, né? E é sobre isso, né? É entrar na casa. Oi, Márcia. Um pouco essa questão do perpetuar, né? Você traz essa história toda através de uma herança, que é o fermento, né? E o quanto que você nunca imaginou que esse fermento que rondou, né? Que aparecia, que saía, que falava, vai ser uma promessa, uma hora dessas eu vou mexer nisso. E isso é a promessa da perpetuação de algo, né? Que vem da tua história de vida, que vem da tua família, e que, assim, eu acho que é inspirador na medida que você conta e você fala da permissão que você deu para essa casa se transformando, né? E sem apego, porque é muito legal. Isso que você está falando, acabou de brincar aí, a geladeira no meio da sala, ou a lavanderia que deixou de existir, é porque, de alguma forma, eu desapeguei também. Né? E desapego em função de um propósito muito maior, né? Então eu acho linda essa ideia assim, do fermento ser uma herança, né? Que veio, né, para você, que chegou até você e que você transformou. Então, na hora que você transforma, eu fico imaginando assim, as vidas, né, ao teu redor, as pessoas ao teu redor, e é dentro da tua história de vida o propósito que isso tem. E aí, até aproveitando para quem está aqui na live, que porventura não tem ainda entrado, né, na página do Pão do Fer, por favor, porque assim, ele falou do quarto cenário, né? Tem um quarto que virou cenário, porque não tem... E, gente, as imagens são, assim, altamente sedutoras. A gente, esse quadro... Muito obrigado. É isso mesmo. Alguém até escreveu assim, ele não faz só pão, o lance dele também são os temperos. E aqui tem uma outra coisa muito linda, né? Que é a capacidade de temperar a vida, de fazer essa alquimia através dessas mudanças, né, Fê? Muito legal isso. Muito legal, obrigado. Mas eu acho que é isso, assim, o mais importante foi perceber que se a gente tiver, é isso que você disse, né, tem que ter propósito. E esse propósito vai te exigir coisas que outra pessoa não fará. Ponto. É teu. É teu. É teu. Então, primeiro, vá atender a esse propósito. Esse é o primeiro ponto, né? Porque aí dá para ser feliz, dá para aguentar. Quantas vezes não acordei de madrugada para ver como é que aquela massa estava? E não achei ruim. Maluquice, eu sei. Cada um tem uma maluquice. Mas a gente tem que tirar proveito das nossas maluquices, né? Não deixar que elas nos engulam. E ir transformando o ambiente na medida que foi necessário e foi possível. Né? Porque a gente não tinha um uso tão intensivo do apartamento, era um uso... ele foi projetado por uma família inteira. E aqui a gente tinha 3 pessoas, quer dizer, de certa maneira, subutilizado ou podendo usar alguma área
que a gente não estava usando. Então tinha ainda possibilidades. A gente está nesse limite. Toda vez eu penso em sair daqui, toda vez vem na minha cabeça essa incógnita. Tá bom, eu saio, mas é para morar também. Então vamos embora tudo. Né? Porque é um jeito que eu achei aqui para nós funciona muito bem. Né? E aí você cuida de tudo e cuida proximamente, cuida como você gostaria que cuidassem, como você gosta de cuidar, na verdade, né? Do seu fazer. Tem gente que tem escritórios lindíssimos em casa e que são grandes executivos. Verdade. E que, olha que maravilha, tá tudo certo, é isso mesmo. Eu fazia terapia, por exemplo, com uma terapeuta que atendia em casa. Ela tinha lá. Então, tá vendo? Quer dizer, não é... Quantos dentistas antigamente não tinham o consultório na porta da casa e a casa mesmo ficava para o fundo? Quer dizer, é um modelo antigo, é um modelo bem antigo, mas que a gente entrou numa conformação do mundo, uma formatação do mundo, perdão, que nos tirou disso por um bom tempo e agora está voltando, porque agora o home office é para todos, né? Juízes, promotores, advogados, contadores, as mais diversas profissões trabalham em casa, né, o tempo todo. Um pouco você, como você está dizendo assim, né? A gente teve um filho desesperadamente, então a gente meio que acomodou esse filho, dormia no quarto, botamos o bercinho aqui junto, dormia na cama, e a gente agora está entendendo que ele cresceu e ele precisa do quarto dele. Então essa padaria, quando você fala desse momento de transição, né? Que dentro da tua casa você fez nascer uma padaria. Hoje você tem a condição de falar, eu quero levar a casa e a padaria. E elas podem conviver, talvez com um pouco mais de, né, uma formatação um pouco diferente, porque a casa, né, vai permitir que a padaria esteja presente, mas a padaria vai ter o espaço dela mais identificável, vamos dizer assim, né? Então, mais adequado, talvez, né? Assim, então, com maior área e tal. Quer dizer que é isso que você precisa, mas também... não muito mais. Agora, tem uma coisa, a gente não tem nenhuma expectativa de ser grande, nenhuma ambição de ser uma mega padaria. Isso é para os grandes, está lá, é um jeito de fazer diferente, tem outras preocupações, atende a outros momentos em que a outra demanda, né, é um pouco diferente. Agora, a nossa balada aqui é artesanal mesmo. Isso. E é manter para sempre artesanal. Por quê? Porque a gente vê sentido nisso. É meio besta, tá bom, mas a gente vê sentido nisso assim. Quer dizer, tem o julgamento que isso tiver, não importa. Importa que você atenda aquilo que você acredita. A gente acredita nisso dessa maneira. Perfeito. Ah, mas isso não é escalável. Então, tá bom. Então não é escalável. E tudo bem. Vamos fazer da maneira artesanal que der, o melhor que a gente puder,